Meu nome é Rachel Andrews. Tenho 42 anos, sou esposa, mãe de 3 adolescentes incríveis e professora de História do Ensino Médio em uma cidade tranquila de Ohio. Durante a maior parte da minha vida, meus dias seguiram um ritmo familiar: acordar, dar aulas, voltar para casa e conciliar as demandas intermináveis da vida familiar. Eu sempre acreditei em Deus, mas a fé não era a força motriz da minha existência. Eu ia à igreja quando criança, orava quando me lembrava e carregava um senso geral de crença, mas nunca me rendi verdadeiramente ao caminho que Ele havia estabelecido para mim. Tudo mudou no dia em que morri. Mas antes de começarmos, deixe-me saber de onde você está ouvindo. Mesmo que estejamos a quilômetros de distância, seria bom nos sentirmos conectados. E, por favor, não esqueça de curtir e comentar sobre seus pensamentos sobre este testemunho de Near Dead Experience. Vamos ter uma discussão aberta e respeitosa para que possamos aprender uns com os outros. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao momento que mudou tudo. O dia em que tudo parou era 22 de outubro de 2022. Um dia gravado na minha memória, pelo menos até o momento do impacto. Naquela tarde, eu estava atrasada para o jogo de futebol do meu filho mais novo. Minha mente estava dispersa, preocupada com planos de aula inacabados e a lista de verificação mental sem fim de uma mãe trabalhadora. Em uma mão, eu segurava uma pilha de papéis, na outra, uma xícara de café que mal tive tempo de beber. Então meu telefone vibrou. Sem pensar, olhei para a tela. No instante, meu mundo desabou. O guincho dos pneus, o estalo enjoativo do metal, a força violenta do meu carro girando fora de controle, tudo aconteceu em um borrão aterrorizante. Bati em um trecho molhado da estrada, desviei direto para o caminho de um caminhão que vinha em sentido contrário e então, nada. Escuridão. Silêncio. Mas quando abri os olhos, eu não estava em um hospital. Atravessando, a primeira coisa que notei foi a luz, não dura, não ofuscante, mas suave e viva. Ela me envolveu em um calor além das palavras, preenchendo cada fibra do meu ser com uma paz indescritível. A dor do acidente se foi. Em seu lugar, havia uma clareza diferente de tudo que eu já havia conhecido. Olhei para mim mesmo. Meu corpo, antes quebrado e machucado, estava inteiro. Minhas mãos, impecáveis, livres de cicatrizes ou imperfeições, descansavam contra o manto branco esvoaçante que eu agora usava. Bem no fundo, eu entendi. Eu havia cruzado para outro reino. Então eu o vi. Uma figura caminhou em minha direção, radiante além da compreensão. Luz emanava dele, não apenas cercando-o, mas jorrando de sua própria essência. O poder absoluto de sua presença me fez cair de joelhos. Não precisei perguntar quem ele era. Eu já sabia. Jesus. O encontro, Rachel, ele falou meu nome com um amor tão profundo que desvendou algo dentro de mim. Você voltou para casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu me ajoelhava diante dele, sobrecarregada pelo peso do momento. Eu estou morta. Minha voz tremeu. Ele sorriu gentilmente. Você está aqui porque ainda não é sua hora. Mas antes de retornar, há muito que preciso lhe mostrar. Ele estendeu a mão em minha direção. No momento em que meus dedos tocaram os dele, uma onda de paz, pura, não filtrada, divina, correu por mim. Todo medo, todo fardo, toda a tristeza que eu já carreguei se dissolveu em um instante. Eu me senti mais leve, como se tivesse sido impulsionada por uma corrente de amor. Jesus me levou para frente, e enquanto andávamos, o espaço ao redor de nós se expandiu para algo além da compreensão humana. Era um reino infinito e ilimitado, explodindo com cores mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto na Terra. Tons e matizes existiam além da minha compreensão, seu brilho pulsando com vida. A música enchia o ar, não de nenhuma fonte visível, mas de todos os lugares, como se o próprio tecido da existência zumbisse em perfeita harmonia. As melodias não eram apenas ouvidas, elas eram sentidas, ressoando profundamente dentro da minha alma, um coro de anjos cantando louvores ao seu Criador. Uma revelação virei-me para ele, minha voz quase um sussurro. Porque estou aqui. Jesus encontrou meu olhar. Você está aqui para entender, ele disse. Você tem vivido sem ver o quadro completo. Há verdades sobre a minha criação que você deve levar de volta com você. Então, como se o próprio tempo tivesse se desenrolado diante de mim, ele me mostrou visões, cenas da Bíblia trazidas à vida com uma profundidade e clareza que eu nunca havia imaginado. Não era como ler as Escrituras ou assistir a uma encenação, eu estava lá. Eu podia sentir o peso de cada momento, as lutas, a fé, os triunfos. A história se desenrolou diante dos meus olhos, não como histórias distantes, mas como verdades vivas. E naquele momento, percebi que essa experiência mudaria tudo. Fizemos uma pausa em Gênesis 10, a Tábua das Nações,
uma passagem onde a própria história se desenrolou como uma tapeçaria antiga. Diante de nós, um enorme pergaminho de escritura sagrada se materializou, sua superfície brilhante como a luz etérea. Jesus estava ao meu lado, sua expressão solene, mas cheia de profunda sabedoria. É aqui, disse ele, apontando para uma seção do texto, que tudo começa. Inclinei-me, meus olhos traçando os nomes que brilhavam diante de mim, Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé. Cada nome pulsava com significado, como se carregasse o peso de gerações incontáveis. A história da humanidade começa de novo aqui, explicou Jesus. Após o dilúvio, quando as águas recuaram, a terra foi repovoada por meio desses 3. De seus descendentes surgiriam grandes nações, e seus legados moldariam o curso da história. Enquanto ele falava, o pergaminho diante de mim se movia, suas letras se transformando em imagens vivas, cenas de terras antigas, pessoas vestidas com vestes antigas, suas vozes falando em línguas desconhecidas. No entanto, de uma forma que eu não conseguia explicar, eu me sentia conectado a elas. Jesus se virou para mim, seu olhar firme. Rachel, as origens do mundo que você conhece hoje podem ser rastreadas até essas 3 linhagens. Entre elas, os descendentes de Jafé ocupam um lugar significativo na formação de civilizações por toda a Terra. Observei com admiração os nomes no pergaminho sendo iluminados um por um, cada um revelando um novo capítulo da história humana. O povo de Jafé se espalhou por toda parte, continuou Jesus. Magog se tornou o ancestral das nações eslavas, Rússia, Ucrânia e além. A linhagem de Madai deu origem aos Medos, os antepassados dos povos arianos do Irã. Os descendentes de Javan se tornaram os gregos, sua influência quanto pela filosofia e cultura. De Tiras surgiram os primeiros italianos e romanos, cujos impérios deixariam uma marca indelével no mundo. As imagens diante de mim mudaram novamente, vastas paisagens se desdobrando em um panorama de tirar o fôlego. Vi civilizações antigas surgindo e prosperando, mercados movimentados, guerreiros poderosos, estudiosos escrevendo palavras de sabedoria e famílias reunidas em volta de fogueiras, cada momento um fio no grande projeto da humanidade. Os nomes dos descendentes de Jafé, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec e Tiras, não eram mais apenas palavras antigas em uma página. Eles eram legados vivos e pulsantes, cada um carregando escolhas que repercutiriam no tempo. Então, Jesus apontou para um nome em particular, Askenaz. Askenaz, ele disse, sua voz cheia de significado, é o antepassado dos povos germânicos. Dele surgiram as tribos que mais tarde formariam as nações da Alemanha e grande parte do norte da Europa. Ainda hoje, o nome Askenazi é lembrado entre o meu povo escolhido. Eu assisti enquanto uma visão se desdobrava diante de mim, gerações de descendentes de Askenaz, um povo orgulhoso e duradouro cuja resiliência moldaria o futuro de maneiras que eu mal conseguia compreender. Mas enquanto eu me maravilhava com essa grande linhagem, uma tristeza silenciosa se agitava dentro de mim. Pois mesmo em meio à grandeza, a humanidade nunca foi imune às forças da divisão, do conflito e da destruição. Então, Jesus se virou para mim com um olhar de profunda compreensão. Rachel, ele disse gentilmente, a diversidade da humanidade não é um acidente. Cada linhagem, cada nação, carrega um pedaço do meu plano divino. Mas você sabe o que os une a todos. Hesitei, sobrecarregado pelo peso do que estava testemunhando. A vastidão da história, a complexidade das culturas, os nomes e lugares que se estendiam muito além da minha compreensão, como eu poderia entender a resposta? Jesus sorriu e, com uma voz que ressoou profundamente em minha alma, ele falou uma única palavra, amor. O poder daquela palavra me atingiu como uma onda. O mundo se fraturou, dividido por raça, por cultura, por idioma, ele continuou. No entanto, aos meus olhos, todos são um. Nunca foi intenção que houvesse muros entre meu povo, mas a humanidade os desenhou de qualquer forma. Suas palavras me perfuraram, agitando algo doloroso, mas necessário. Senti o peso da minha própria perspectiva limitada, todas as vezes em que, sem saber, deixei as divisões do mundo moldarem minha compreensão dos outros. Pela primeira vez, compreendi verdadeiramente a profundidade do amor de Deus, não apenas por mim, mas por cada pessoa que já andou na Terra. Tomado pela emoção, lutei com sentimentos que mal conseguia nomear, admiração, humildade e um senso inabalável de indignidade. Porque eu tinha sido escolhido para testemunhar isso. Porque eu tinha recebido o presente de ver a história se desenrolar de uma forma tão profunda. Enquanto eu estava ali, lidando com essas revelações, eu tinha certeza de uma coisa, minha compreensão do mundo, e do amor em si, nunca mais seria a mesma. Senhor, eu disse hesitante, se esta é a tua verdade, porque o mundo não a abraçou. Porque há tanta divisão, particularmente quando se trata de raça. Jesus olhou para mim com profunda compaixão e respondeu, Rachel, as divisões que você testemunha hoje derivam da natureza caída da humanidade.
Desde o início, meu plano era pela unidade, uma bela diversidade em harmonia. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, o orgulho, a ganância e uma sede implacável por poder e controle também entraram. De repente, me vi testemunhando uma cena do passado distante, na antiga cidade de Babel, onde a humanidade começou a se dispersar. Diante de mim estava a Torre de Babel, uma estrutura imponente, um emblema da arrogância humana e ambição equivocada. Aqui, Jesus falou suavemente, onde a divisão criou raízes. Observei, com admiração e tristeza, enquanto pessoas de todas as esferas da vida, de todas as cores e línguas, trabalhavam lado a lado para construir a torre. Seus rostos estavam cheios de determinação, seus corações voltados para alcançar os céus. Mas à medida que sua unidade crescia, também crescia sua rebelião. O que começou como um ato de colaboração gradualmente se transformou em uma busca de autoglorificação. Eles não buscavam mais adorar a Deus, em vez disso, seu foco mudou para elevar seus próprios nomes acima dos dele, Jesus explicou. Eles procuraram fazer um nome para si mesmos, para glorificar suas próprias realizações acima das minhas. E então, eu confundi suas línguas e os espalhei pela terra. Foi tanto uma punição quanto uma misericórdia, porque sua unidade no pecado os teria levado à destruição. A cena ao meu redor mudou, e eu vi os descendentes dos filhos de Noé se espalhando para regiões distantes. A linhagem de Sem se moveu em direção ao Oriente Médio, a de Sem em direção à África e a de Jafé em direção à Europa. Jesus gentilmente continuou, cada um desses grupos carregava dentro de si o potencial para a grandeza, pois minha imagem é refletida em toda a humanidade. Mas em vez de celebrar sua diversidade, eles a usaram como uma arma para oprimir e dividir. Ele então se concentrou nos descendentes de Jafé e me revelou como sua jornada se desenrolou. Raquel, os descendentes de Jafé receberam vastas terras, das montanhas do Cáucaso às margens do Atlântico. Eles foram abençoados com inovação, resiliência e um espírito pioneiro. Mas, Jesus continuou, seu tom ficando mais sombrio, com grandes bênçãos vêm grandes responsabilidades. Um senso de convicção tomou conta de mim enquanto ele falava. O que você quer dizer, Senhor? Eu perguntei. Muitos da linhagem de Jafé usaram mal suas bênçãos, Jesus disse, sua voz pesada de tristeza. Eles se tornaram conquistadores, colonizadores e opressores, acreditando que seu poder e influência os tornavam superiores. Eles distorceram minha palavra para justificar a escravidão, a exploração e até mesmo o genocídio, esquecendo que todas as pessoas são iguais aos meus olhos. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto enquanto eu observava séculos de história humana se desenrolarem diante de mim, cenas das cruzadas, do tráfico transatlântico de escravos, do genocídio de povos indígenas e da praga duradoura do racismo sistémico que continua a devastar o mundo hoje. O peso de tudo isso era quase insuportável, e eu gritei, Senhor, como isso pôde acontecer? Eles não sabiam que era errado. Jesus assentiu, seus olhos cheios de tristeza e compreensão. Alguns sabiam a verdade e falaram. Mas muitos estavam cegos por seu próprio orgulho, ganância e sede de poder. No entanto, Rachel, minha misericórdia é maior que seus pecados. Mesmo aqueles que cometeram grandes males ainda têm a oportunidade de se arrepender e encontrar redenção em mim. A visão mudou novamente, e eu me vi de pé no presente, testemunhando um mundo cheio de divisão, dor e caos. Protestos por justiça racial encheram as ruas, guerras foram travadas por ódio e famílias foram dilaceradas pelo preconceito. Era como se eu estivesse no epicentro do sofrimento do mundo, vendo em primeira mão as consequências de séculos de divisão, ódio e injustiça. Rachel, Jesus falou novamente, sua voz reconfortante e urgente, está chegando o tempo em que retornarei para restaurar todas as coisas. Mas antes que esse dia chegue, meu povo deve aprender a ver uns aos outros como eu os vejo. Eles devem se arrepender dos pecados de seus ancestrais e trabalhar pela reconciliação e cura. Um profundo senso de urgência surgiu dentro de mim enquanto ele falava. O que posso fazer, Senhor? Sou apenas uma pessoa. Você pode levar esta mensagem, ele disse, sua voz cheia de convicção. Diga ao mundo o que eu lhe mostrei. Fale minha verdade, mesmo quando for desconfortável. Lembro-os de que eu criei todas as nações, todas as raças e todas as pessoas para minha glória. Então, Jesus me levou a um lugar que parecia o próprio céu, um reino onde tudo era banhado em cores vibrantes, mais vívidas do que qualquer coisa que eu já tinha visto na terra. O ar estava cheio de uma sinfonia de adoração, uma harmonia gloriosa de vozes de todas as raças e etnias. Estavam todos reunidos, unidos, suas vozes se misturando em perfeita harmonia. Não havia barreiras, nem divisão entre eles. Era como se a essência da humanidade tivesse se reunido em perfeita paz, compartilhando o amor que transcendia todas as diferenças. Este, disse Jesus, sua voz cheia de amor, é o meu reino. Aqui, não há divisão, apenas amor. É isso que desejo para a terra também.
A paz que me inundou foi tão avassaladora, tão completa, que me fez cair de joelhos. Não era apenas um sentimento de paz, era o senso abrangente de unidade, de tudo sendo como sempre foi destinado a ser. Era assim que a verdadeira unidade parecia. Olhei para Jesus, meu coração transbordando de admiração e um senso de urgência. Senhor, como podemos trazer isso para a terra? Ele sorriu gentilmente, seus olhos cheios de compreensão. Através do amor, ele disse. O amor é o maior mandamento. Se meu povo amar uns aos outros como eu os amei, o mundo verá minha glória. Tudo ficou claro para mim naquele momento. O mundo, com toda a sua dor e divisão, só poderia ser curado através do amor, o tipo de amor que Jesus nos mostrou. Não se tratava apenas de proferir palavras de amor, tratava-se de vivê-lo em ação, escolhendo ver cada pessoa como igual, colocando as necessidades dos outros antes das nossas e abraçando a beleza em nossas diferenças. A visão de unidade diante de mim não era sobre apagar nossas diferenças, era sobre celebrá-las. Era sobre abraçar a diversidade e amar uns aos outros apesar dela. Quando amamos como Jesus amou, as barreiras que nos separam, sejam raciais, culturais ou outras, cairão. É isso que Ele deseja para a Terra, para a humanidade. Ele não nos quer divididos pelo que nos torna diferentes, Ele nos quer unidos pelo amor que nos conecta a todos. Quando a visão começou a desaparecer, senti-me sendo puxada de volta para o meu corpo. Rachel, disse Jesus, sua voz terna, mas firme, você viu muito, mas seu trabalho ainda não terminou. Compartilhe o que eu revelei a você. Seja uma luz na escuridão. Quando acordei no hospital, as emoções inundaram meu coração. Os médicos não conseguiam explicar como eu havia sobrevivido ao acidente, mas eu sabia a verdade. Eu tinha recebido uma segunda chance por um motivo. Desde aquele dia, minha vida foi transformada. Compartilhei meu testemunho, falando de unidade, arrependimento e amor. Embora a mensagem que Jesus me deu possa encontrar resistência, sei que é a verdade que o mundo precisa desesperadamente ouvir. Aprendi que o amor é a chave para a cura e estou comprometida em ser uma luz, não importa quão escuro o mundo possa parecer.